trazer um dado importante para você, porque é o seguinte, hoje foi divulgado, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou hoje o Atlas da Violência 2020, com análise da violência no Brasil até o ano de 2018. A gente separou alguns tópicos com os dados também aqui do Estado. E a gente começa mostrando pela violência contra os jovens. Vamos colocar aqui na tela a primeira cartela. Em 2018, foram 30.873 jovens vítimas de homicídio em todo o país, o que significa uma taxa de 60,4% de homicídios a cada 100 mil jovens e 53% do total de homicídios no país. Aqui a gente tem a cartela com todos os estados. Alagoas está aqui, na 10ª posição, com uma taxa a cada 100 mil habitantes de 95,6. É uma taxa maior do que a média Brasil. A média Brasil está aqui, 60,4, mas ainda menor que outros estados, como, por exemplo, Roraima, que lidera esse ranking aí a cada 100 mil habitantes. Então, Alagoas aparece na 10ª posição, com uma taxa de homicídio de jovens de 95,6% a cada 100 mil habitantes. Só observando os homicídios de homens jovens em 2018, ano da pesquisa, aí a gente vai mostrar a próxima cartela, Alagoas aparece um pouquinho mais acima, na 8ª posição, com uma taxa de jovens homens de 189. Quem lidera também esse ranking é Roraima, com 258,3 a cada 100 mil habitantes. Agora, comparando-se os dados de 2017 para 2018, ou seja, comparando a taxa de homicídios de jovem com o ano anterior, aí tem um resultado positivo para Alagoas, porque Alagoas foi o 4º estado com a maior redução na morte de jovens no Brasil, segundo o Atlas da Violência, tá? A gente está vendo aqui, variação percentual da taxa de homicídio de jovens por grupo de 100 mil habitantes. Roraima, mais de 119,8, e Alagoas está aqui entre os 4 estados que mais tiveram queda, mas só entre 2017 e 2018. Alagoas com uma queda de 25,6, tá? Comparando só o ano de 2018, Alagoas teve um acréscimo, mas comparando-se o comparativo com o 2017, um ano atrás, a gente tem uma diferença aí. Tem uma defasagem no Atlas, porque o Atlas foi divulgado esse ano, é o Atlas 2020, mas só com dados de 2018. Agora a gente vai falar de violência contra a mulher, que é outro dado preocupante. Em 2018, no Brasil, 4.519 mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4,3 homicídios para cada 100 mil habitantes do sexo feminino. A gente está vendo aqui a taxa de homicídios, tá certo? De mulheres. O Brasil está aqui com uma média de 4,3, Alagoas aparece aqui com 3,8, uma taxa menor que o Brasil, mas ainda um número muito alto. Isso significa que o Brasil, em 2018, teve uma mulher assassinada a cada 2 horas. Em 2018, apesar de ainda muito alto, esses números já foram piores. Segundo o Atlas, 19 das 27 unidades federativas do Brasil tiveram redução na taxa de homicídios de mulheres entre 2017 e 2018. As reduções mais expressivas aconteceram nos estados de Sergipe, Amapá e Alagoas, que teve uma queda de 2017 para 2018 de 40,1%. Mas a gente lembra, ainda temos dados muito grandes, são muito altos ainda os dados de violência aqui no estado. Agora, um dado preocupante diz respeito ao número de morte de mulheres por raça. E aí a gente tem uma disparidade impressionante. 94,8% das mulheres mortas em Alagoas eram negras e apenas 5,2% juntas de todas as outras raças. Então é impressionante quando a gente mostra esse recorte da pesquisa. Aqui a gente tem todos os estados, e aí por raça e cor das mulheres vítimas de homicídio. A média Brasil está aqui embaixo, é a última. 69,3% dos homicídios eram de mulheres negras, foram de mulheres negras no Brasil, 30,7% de mulheres de outras raças, ou seja, brancas, pardas, amarelas, enfim, todas as outras raças juntas não dão nem a metade do que é a média das mortes, dos homicídios de mulheres negras. E falando de Alagoas, ela está aqui, é o terceiro gráfico aqui, em Alagoas foi 94,8% dos homicídios de mulheres foram de mulheres negras, 94,8%. E apenas 5,2%, uma mínima porcentagem de todas as outras raças juntas. É algo realmente impressionante como morrem mulheres negras, é incrível mesmo. É um dado lamentável. E a gente tem a última cartela para mostrar. Aqui, o recorte não é só de mulheres, mas por negros, tá? E aí a mesma coisa acontece. Negros e não negros, ou seja, outro dado é de todas as outras raças juntas. E aí a gente tem Alagoas aqui,
Em 2018, né, por 100 mil habitantes, Alagoas teve uma taxa de morte de negros de 48,3 e uma taxa de morte de não negros de 2,8. Olha a disparidade por raça. E aí a gente entende muito, né, e tenta entender um pouco mais desses tantos manifestos que acontecem no mundo afora, né? Nos Estados Unidos está agora com muito grande intensidade, mas é porque são dados. Isso aqui ninguém inventou, né? São dados realmente, e aí você compreende como é desigual, né? E quando a gente compara esse recorte de homicídios, é ainda mais desigual. A gente vai conversar agora sobre esse assunto, em especial sobre a morte de mulheres, com a advogada Paula Simoni. Ela é membro da Comissão Especial de Mulher da OAB Alagoas e conversa com a gente pela internet. Doutora, boa noite, bem-vinda ao Cidade Alerta. A gente trouxe esses dados, são dados quentes, né? Assim, foram divulgados hoje do Atlas, não deu nem para a gente ter mais detalhes aprofundados, mas a senhora é especialista nessa questão da violência contra a mulher aqui no estado, também pela OAB. Como é que vocês receberam esses dados? Quer dizer, é algo que a gente já vê, infelizmente, no dia a dia, e isso apenas reforça também. Boa noite. Boa noite. Na verdade, quem trabalha, né, com direitos humanos vê essas questões na prática, mas é importante que esses dados eles aconteçam, né, sejam realmente colocados para que a gente tenha mais força para criar políticas públicas no nosso estado, né, que resolva essa situação da violência. Quando a gente vê, por exemplo, que Alagoas, né, é um dos estados que apresenta maior diferença na questão da vitimização entre negros e negras, né, com a taxa de homicídio sendo de 17,2 vezes maiores do que a de pessoas não negras, a gente realmente entende como o nosso estado ainda é tão racista e como essas pessoas que são negras, né, as pessoas negras ainda são colocadas na condição de exclusão e marginalização aqui no nosso estado. Em relação aos dados de mulheres, também impressionam, né, doutora? A gente mostrou agora há pouco que, inclusive, mulheres negras, né? A gente, dando esse recorte aí, mais de 90, quase 95% dos homicídios foram com mulheres negras. É um dado impressionante. Exatamente. Inclusive, essa é uma discussão que a gente sempre faz, né? Por quê? Porque a mulher negra, além de passar pela situação de exclusão e marginalização, como as pessoas negras de uma forma geral, ela ainda passa por várias situações de violência e de violações a seus direitos, né? Como, por exemplo, a violência doméstica, o feminicídio, a violência obstétrica. Então, é importante a gente entender que é preciso criar mais políticas públicas para essas pessoas, né, no nosso estado. E a OAB acompanha vários casos, com certeza. Infelizmente, a gente traz muitos relatos aqui de violências contra as mulheres. Esses dados, de certa forma, podem ser diminuídos como? Com políticas públicas, mas quais as políticas mais assertivas nesse caso, doutora? São, no caso das mulheres, na política de igualdade de gênero, né? Discutindo isso nas escolas, trabalhando a prevenção, trabalhando a rede de proteção para que as pessoas conheçam os canais de comunicação com a polícia, com a justiça, para que isso seja mais acessível. Quando a gente vai, por exemplo, analisar a rede, a gente vê que ainda, apesar de ter avançado, né, com a Patrulha Maria da Penha, com alguns serviços, a gente vê que ainda há muito a se alcançar, né, principalmente no interior do estado. A gente também tem dados que a violência no interior do estado, ela tem crescido, né, justamente por não ter essas delegacias especializadas, por não ter canais de comunicação eficientes e efetivos para combater a violência. Então, quando a violência não é combatida, o agressor, né, a pessoa que está ali cometendo a violência, ela acha que não vai ser punida. Então, para além da gente discutir dados, a gente precisa entender que estamos falando e relatando da vida de pessoas, né? Quantas pessoas foram assassinadas, quantas pessoas sofreram violência, né? E quantas famílias foram desfeitas por conta disso tudo. Então, é preciso, mais do que nunca, né? E durante esse período de pandemia, a gente precisa entender também que é um momento diferente, mas que a violência ela continua acontecendo, inclusive com mais ênfase, e é preciso ter um olhar, né, especial para a proteção dos direitos dessas pessoas, dos direitos humanos de uma forma geral, de homens e mulheres, e também das pessoas LGBTQI+.
Doutora, muito obrigado. É um assunto bem extenso, mas é importante tocar nele, trazer esses dados, despertar, né? O alerta. A gente tem que colocar aqui dados para que a gente possa pensar um pouquinho aí em casa também, né? De o que é que a gente pode fazer para contribuir com esses números, que esses números diminuam, né, e não voltem a crescer. Muito obrigado pela sua disponibilidade nesse feriado. Boa noite. Obrigada, boa noite.